Olá, meu irmão, graça e paz, seja bem-vindo ao 15º Congresso Pastor Natanael Rinaldi. Hoje é o último dia do Congresso, que começou dia 9. Você que tem nos acompanhado, com certeza deve ter apreciado muitas dessas palestras, porque são temas atuais e relevantes para a nossa fé cristã. Hoje eu quero dar a minha contribuição também com a palestra Plágio ou Dependência, uma comparação entre Joseph Smith e Ellen Goldwhite. Será que Ellen Goldwhite ela tem uma dependência um pouco mais profunda dos escritos mormons? É isso que nós veremos nesta palestra de hoje. Então me acompanhe aí, eu vou passar alguns slides para você, tá? Para você ficar interagindo aí com o que eu tenho, o conteúdo que eu tenho a trazer para você nesta palestra. Muito bem. A Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Mórmon, juntamente com as Testemunhas de Jeová, são três grandes grupos religiosos norte-americanos, autenticamente norte-americanos. Tá? Principalmente os Mormons têm vendido, né, o estilo de vida americano para o mundo afora. Agora, será que existe alguma semelhança entre Adventista e Mormon? Bom, eles nasceram praticamente juntos. Nós temos aí a fundação da Igreja Mormon em 1830 e depois da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 33 anos depois, em 1863, né, que foi fundada oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas fora isso, eles possuem muitas semelhanças. Né? Não é só ali o local onde eles nasceram, né? Por terem profetas, cada um tem o seu profeta, no caso os Mormons, Joseph Smith, e os Adventistas, Ellen Goldwhite. Mas eles têm mais coisas em comum, e é isso que eu quero mostrar para você na palestra de hoje. Mas vamos focar principalmente na profetisa adventista Ellen Goldwhite. Essa mulher, ela é aclamada como o espírito de profecia. Na verdade, os adventistas acreditam que eles são a única igreja verdadeira por possuir uma profeta viva, né? Uma profeta que foi usada por Deus com a mesma inspiração da Bíblia Sagrada. Segundo seus adeptos, durante a sua vida, ela produziu mais de 25 milhões de palavras, 49 livros e mais de 5 mil artigos nos jornais e revistas adventistas. Mas essa garota prodígio, ela veio produzir também uma curiosidade nos primeiros adventistas ali. Eles perceberam que os escritos de Ellen White, comparado com os escritos de outros autores religiosos da época, tinha muita semelhança, às vezes parágrafos inteiros. E aí, é claro, a mentira tem perna curta. Muitos descobriram que Ellen White, na verdade, não recebia a revelação de Deus, visões, sonhos. Na verdade, ela copiava os escritos de outros escritores da sua época. O primeiro a denunciar isso foi Dudley White, que foi um ex-pastor adventista. Ao abandonar o adventismo, ele escreveu diversos livros, dentre eles A Vida da Senhora Ellen Goldwhite e Suas Alegações Refutadas, onde ele desmascara Ellen White e prova que ela realmente plagiou os livros de outros autores. Mas a bomba mesmo vem na década de 1980 com o ex-pastor adventista também, Walter Rea. Ele escreveu The White Lie, que é a mentira branca, onde ele mostra cabalmente, né, de uma maneira bem autêntica, como Ellen White plagiava as pessoas. O livro Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito são os principais livros que ela tem. São livros que ela copiou de diversos autores e colocou como se fosse seu, sem dar crédito a esses autores. Isso caiu como uma bomba na década de 80 dentro da Igreja Adventista. Muitos abandonaram o adventismo, né? A Igreja Adventista teve que correr atrás do prejuízo. Para isso ela contratou uma firma de advocacia especializada em direitos autorais para provar que Ellen White não tinha infringido nenhuma lei de direitos autorais. Depois contratou um outro adventista, perito em crítica do Novo Testamento, para fazer um exame profundo nos escritos de Ellen White, principalmente no livro O Desejado de Todas as Nações, com os escritos da época. Isso demorou 8 anos, custou quase $500 mil para a Igreja Adventista e no final as pesquisas vergonhosamente, de modo vexatório para a Igreja Adventista, confirmam que Ellen White realmente copiava sem dar os créditos a esses autores. Muito bem, mas o que isso tem a ver com os mormons? Bom, nós sabemos que os mormons e os adventistas
eles estavam próximos ali. Na verdade, muitos mileritas da época foram pregar nas cidades mórmons. E os mórmons tiveram contatos muito próximos com os adventistas. Ellen White, segundo dizem, ela tinha uma biblioteca de mais de 1000 livros. Para a época era uma biblioteca enorme. Então ela tinha livros dos quais ela plagiou e com certeza ela tinha livros da Igreja Mórmon. Com certeza. E não é só isso. A relação entre mórmons e adventistas, segundo a história nos mostra, são muito próximas. É próxima demais. Por exemplo, tem uma senhora que faleceu em 2014, a senhora Phyllis Watson. Ela estava produzindo uma pesquisa dessa conexão mórmon. O livro iria se chamar Conexão Mórmon. Ela acabou falecendo, o livro não foi escrito, mas as pesquisas dela foi passada para um ex-pastor adventista que tem um ministério muito forte na internet, o senhor Daley Hasselhoff. Ele pegou essas pesquisas que ela produziu e fez um artigo chamado A Conexão Mórmon. Será que Ellen White ela copiou de Joseph Smith? Muito bem. Quando nós analisamos a história, nós percebemos que existiam parentes dos adventistas que eram mórmons. Por exemplo, a prima em segundo grau de Ellen White, ela foi esposa do irmão de Joseph Smith. E quando o irmão dele faleceu, ela se tornou esposa do próprio profeta mórmon Joseph Smith. Então havia uma proximidade muito grande entre os adventistas e a família de Ellen White com o mormonismo. A revista Spectrum, que é uma revista independente adventista, ela trouxe em 2020, esse ano ainda, né, uma história sobre o estilo de vida adventista. E neste artigo eu pensei aqui na verdade um parágrafo interessante que fala dessa relação muito forte entre os mórmons e os adventistas. Diz assim, ó: ao longo de sua história, os adventistas muitas vezes foram confundidos com os mórmons e as testemunhas de Jeová, cujo estilo de vida conservadores eles compartilhavam. Então eles eram confundidos com os mórmons. E aí tem uma nota de rodapé, nota 22, que embaixo traz mais informações. Pregadores adventistas como James, que é o esposo de Ellen White, e Ellen White no meio oeste, e outros, né, ele vai citar outros pioneiros adventistas aí, dizem assim, ó, e outros no ocidente eram frequentemente chamados de mórmons mentirosos por aqueles que desejavam desacreditar sua mensagem. Olha que interessante. Então, os adventistas eram não só confundidos com os mórmons, eram chamados de mórmons mentirosos, porque eles pareciam muito. Um site mórmon, chamado Estrela Milenar, ele está lidando com algumas lendas mórmons. E uma dessas lendas mórmons, né, que persiste em permanecer dentro da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, é falar que Ellen White foi secretária de Joseph Smith. Olha o que ele diz. Um dos boatos mais espalhados entre os membros mórmons, é que Ellen White foi membro da igreja. Aí embaixo ele diz, alguns sempre dizem essa célebre frase. Ellen White foi membro da igreja e secretária do profeta Joseph Smith Jr. Por não ter recebido o sacerdócio, afastou-se e fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É claro que isso é uma mentira, né? Não existe nenhum respaldo histórico para isso, mas é algo a se pensar. Olha, dentro da Igreja Mórmon existe essa lenda de que Ellen White pertencia à Igreja Mórmon. Isso mostra para nós qual é a relação íntima entre mormonismo e adventismo do sétimo dia, ou pelo menos entre Ellen White e Joseph Smith. Em 2012, essas igrejas começaram a se aproximar. Por exemplo, no site Mormon da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tem uma chamada dizendo: líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias visitam sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, 2012. Em 2014 eles voltam a se reunir novamente. Agora a informação está no site da Igreja Adventista. Os líderes adventistas hospedam líderes mormons, destacando o compromisso com a liberdade religiosa. Isso em 2014. Em 2018, eles fizeram uma parceria mais profunda ainda. Agora não a nível de presidência, mas sim de congregações. Uma congregação se juntou
uma congregação mórmon se juntou a uma congregação adventista para trabalharem a questão de saúde. E aí está o site dizendo: ser frutífero. Mórmons e adventistas do sétimo dia trabalham juntos para melhorar a saúde. Isso é interessante, né? A junção novamente desses dois grupos religiosos muito semelhantes. Mas um dos paladinos aí da Igreja Adventista no Brasil, o senhor Leandro Quadros, acredita que não. Num vídeo que ele fez para a TV Novo Tempo, ele diz que Joseph Smith e Ellen Goodwhite é como água e óleo. Tá? Eles não se misturam, tem mais diferenças do que semelhanças. Na verdade, a única semelhança é que eles surgiram mais ou menos na mesma época. É claro que isso é uma mentira, isso não resiste aos fatos da história, como eu mostrarei para vocês. Mas não é bem assim que um escritor norte-americano que escreveu um livro, Ellen Goodwhite, Inspiração, pensa. Ele diz nesse livro: semelhanças podem ser feitas entre Ellen White e Joseph Smith do mormonismo. Ela também pegou emprestado das obras padrão Mormons. Olha isso, é uma acusação grave. Joseph Smith morreu no verão de 1844, trazendo mais atenção nacional, bem no auge das expectativas milleritas. Um pesquisador aponta que Ellen White gostava especialmente do livro de alma no livro de Mormon. Então aqui esse escritor, este pastor evangélico, ele diz claramente que Ellen White, ela pegou emprestado ou plagiou escritos mormons e trouxe para os seus próprios livros, como ela fazia com outros escritores também. Um artigo científico apareceu na Universidade Mormon chamada Brigham Young. O senhor David Holland, que é um PhD da Universidade de Harvard, ele escreveu um artigo com o título Dos Contrastes, Apologias e Autenticidade, as primeiras visões de Joseph Smith e Ellen White em comparação, ou comparadas. E aí ele vai falar uma coisa interessante, olha, nesse artigo. Alguns elementos das experiências de Lehi, Neff e Ellen, na verdade, são tão semelhantes que atraíram acusações de plágio de polemistas anti-adventistas. Está falando lá do senhor Dali Hastlef. Essas alegações antagônicas de cópia não são muito convincentes, mas as semelhanças que apontam são inegavelmente notáveis. Não são convincentes porque ele não estudou, né, a vida de Ellen White, a sua vida pregressa como plagiadora. Se ele tivesse estudado, ele não diria isso. Nenhuma das primeiras visões do livro de Mormon e de Lehi, nem principalmente a de Neff, combina muito bem com a de Joseph. Olha aí o que ele está dizendo. Esse ponto fica especialmente claro à luz do fato de que, em muitos aspectos, eles combinam muito melhor com os de Ellen. Quando Neff descreve sua primeira experiência visionária como sendo levado pelo Espírito, ele certamente se parece mais com Ellen do que com Joseph. Então veja bem, há comparação entre as visões de Ellen White e as visões dos profetas mormons no livro de Mormon. O que ele está dizendo aqui praticamente é que Ellen White, ela tomou emprestado o tipo de visões que tinha dos profetas mormons no livro de Mormon. No caso aí, Neff, né, as primeiras visões de Neff. Combina mais com Ellen White do que com o próprio Joseph Smith. Isso é muito sintomático. Agora saiu um livro do forno, tá quentinho ainda, de um dos maiores historiadores vivos da Igreja Adventista, o Sr. George Knight. Ele escreveu um livro para falar sobre esta relação entre Joseph Smith e Ellen White, porque muitas pessoas já estão pesquisando isso, tanto do lado mormon quanto do lado da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também dos críticos do Adventismo. Ele resolveu então escrever esse livro, Profetas em Conflito, Questões de Autoridade, ou Questões de Autoridade. Ele vai fazer uma comparação entre Ellen White e o ministério de Joseph Smith. É claro que ele vai elevar Ellen White, minimizar as semelhanças e maximizar as diferenças, né? Ele escreve esse livro, então, ele começa a escrever esse livro com as falas da senhora Ruth Tucker, que escreveu Another Gospel, que é um livro que vai falar sobre movimentos religiosos, sobre seitas, dentre elas os adventistas do sétimo dia. É claro que nesse livro ela não considera os adventistas como seita, tá? Mas sim como um movimento problemático.
um movimento sectário, mas não uma seita como é uma Testemunha de Jeová. Mas enfim, neste livro ela vai dizer umas coisas interessantes aqui. Então o George Knight ele começa o seu livro, no primeiro capítulo, dizendo o seguinte, olha, muitos cristãos e teólogos conservadores veem a reivindicação de um grupo religioso em ter um profeta moderno como o primeiro sinal externo e mais sério de ser uma seita, cult, na língua inglesa, né, corresponde à nossa seita. Então, olha, muitos cristãos têm como sinal de uma seita ter um profeta moderno. Tá? Isso é um sinal de que, dado o movimento religioso, pode ser uma seita. Aí ele vai falar, ele vai citar a senhora Tucker, dizendo: é o atributo de um profeta fundador que separa distintamente os cultos das denominações, ou as seitas das denominações. Preste atenção no que ela diz. É o atributo de um profeta fundador que separa distintamente as seitas das denominações. E aí ele prossegue. Mas Tucker, embora apresente a posição padrão, é um pouco mais sofisticado do que alguns especialistas em seitas. Ela modifica a posição básica observando que um culto é um grupo religioso que tem um profeta fundador chamado por Deus para dar uma mensagem especial não encontrada na Bíblia Sagrada, na própria Bíblia, mas muitas vezes apocalíptica por natureza e frequentemente apresentada em escritos inspirados. Pô, você está descrevendo aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então, o que a senhora Ruth fala é que o sinal de uma seita é principalmente ter um profeta vivo, né, que tem uma inspiração de Deus, parecido com as inspirações dos profetas bíblicos, que traz uma mensagem geralmente apocalíptica. Ora, é justamente o que a Igreja Adventista faz. Mas aí o Sr. George Knight vai tentar reverter isso. Ele vai dizer, aqui ela aponta um ponto absolutamente crucial, o relacionamento de um reclamante profético, ou de um proponente, né, profético com a autoridade da Bíblia. E esse relacionamento está no centro do grande golfo, ou do grande abismo que separa Joseph Smith e Ellen White. Então o que ele está querendo dizer aqui? Olha, apesar de eles serem semelhantes, apesar de eles serem profetas modernos, na verdade existe um abismo entre o tipo de profeta que é Joseph Smith e o tipo de profeta que é Ellen Gould White. Por quê? Isso depende do relacionamento que ambos têm com a Bíblia Sagrada. Aí ele vai começar a analisar o ministério de ambos. E aí, no começo do livro, ele vai trazer umas semelhanças superficiais, bem superficial, falando que a semelhança entre ambos começa no ministério profético, quando eles eram adolescentes, ambos fundaram denominações, os nomes das denominações refletem a vinda de Cristo, o ano de 1844 foi um marco para ambos, que em 1844 Joseph Smith morre, e em 1844 acontece o grande desapontamento adventista. Na verdade, o segundo grande desapontamento adventista, né? Então ele para nas semelhanças por aqui. Mas será que são só essas as semelhanças? Eu acredito que o Sr. George Knight não foi muito leal nessa descrição. Mas aí ele vai mostrar as diferenças. Claro, ele vai maximizar as diferenças. Ele vai falar que a igreja mórmon tem um cânon aberto, enquanto os adventistas acreditam num cânon fechado. A autoridade profética mórmon é expandida para outros membros mórmons, enquanto da Ellen White só é fixa em Ellen White. Que os mórmons têm verdades flexíveis, mas os adventistas também têm verdades flexíveis. O que é essa chamada verdade presente? Nada mais é do que isso. Líderes infalíveis, os mórmons têm líderes infalíveis que não falham, e de fato eles falam isso realmente, mas também a Igreja Adventista tem um tipo de infalibilidade em Ellen Gould White. Doutrinas extrabíblicas, o Adventismo também tem doutrina extrabíblica. Se os mórmons têm lá a sua doutrina do casamento eterno, do batismo pelos mortos, né, e outras doutrinas malucas do mormonismo, a Igreja Adventista tem o seu juízo investigativo, que não aparece em lugar nenhum na Bíblia nem na história da Igreja. É uma doutrina herética que somente a Igreja Adventista tem, e é extra-bíblica. Novas escrituras, olha, se os mormons têm as escrituras inspiradas mormons, os adventistas também têm os livros de Ellen White, que são inspirados de acordo com a mentalidade deles, com a mesma inspiração da Bíblia Sagrada. Então você não tem diferença nenhuma aqui. Novas revelações,
Tradução revelada de Smith, da Bíblia. Realmente, a Ellen G. White não fez nenhuma revisão da Bíblia Sagrada, mas a Igreja Adventista, agora recentemente, fez a Bíblia The Clear Word, né? A palavra clara. Que, na verdade, o que eles fizeram? Pegaram os escritos de Ellen White e enfiaram no meio dos versículos bíblicos. Ora, está fazendo justamente o que Joseph Smith fez com a King James Version. Quando ele quis fazer uma tradução inspirada da Bíblia, né? Então, eu acredito que o Sr. George Knight, ele tentou ali livrar a cara de Ellen White, mas não conseguiu não. Mas esse livro já é um esforço, né? Devido a essa pressão que está tendo em comparar Joseph Smith com Ellen White nas pesquisas recentes que está acontecendo, tanto no mormonismo quanto no meio evangélico. Existe diferença e semelhança? Sim. Por exemplo, as visões de Ellen White são visões mais, podemos dizer, mais simbólicas, tá? Enquanto as de Joseph Smith são mais concretas. Enquanto Ellen White sai deste mundo e vai para as regiões onde ela recebe as suas revelações, a divindade vem até Joseph Smith. Então ele não sai para outro lugar. É a divindade que vem até onde ele está. Então existem algumas diferenças. É lógico também que existem várias doutrinas que são diferentes, mas isso não prejudica a nossa tese de que Ellen White ela depende ou ela dependeu dos escritos de Joseph Smith, de certa maneira. Bom, vamos ver aqui algumas semelhanças, então, rapidamente, tá? Históricas entre os dois grupos. Primeiro, são seitas norte-americanas, os dois nasceram nos Estados Unidos, praticamente próximos ali. A origem está em meados do século XIX, são organizações multibilionárias, possuem um intenso trabalho proselitista, tanto os mormons quanto os adventistas do sétimo dia. Tá? Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que fala de um anjo pregando o evangelho eterno, é muito importante para ambos os grupos sectários. Enquanto os mormons falam que esse anjo é o anjo Moroni, a igreja adventista coloca as 3 mensagens angélicas baseadas neste versículo também. Então é um versículo chave para ambas as seitas. Acreditam numa orientação profética, que essa orientação é um sinal da igreja verdadeira, tanto os mormons quanto os adventistas acreditam nisso. Ambos possuem a palavra dia no nome da denominação, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Então a palavra dia, isso é algo interessante, aparece no nome dos dois grupos religiosos. O nome de ambos, Santos dos Últimos Dias e Adventista, ou seja, que fala sobre o advento de Cristo. Então está falando sobre uma mensagem apocalíptica. Os pontos doutrinários também são parecidos. Consideram-se a única igreja verdadeira, tanto os mormons quanto os adventistas. São restauracionistas, enquanto os mormons acreditam que estão restaurando ou restauraram, foram erguidos para restaurar o sacerdócio de Melquisedeque na terra. Os adventistas acreditam que foram levantados por Deus para estabelecer a verdade do sábado e outras verdades, como juízo investigativo no tempo do fim. Possuem escrituras inspiradas, tanto o livro de Mórmon quanto o Grande Conflito é considerado inspirados por Deus, na mesma categoria de inspiração dos escritores da Bíblia Sagrada. Acredita que o cristianismo caiu em apostasia, tanto os mormons quanto os adventistas. Acredito em verdades progressivas também, tanto adventista quanto mormons. Acredito que a verdade está progredindo. Possuem doutrinas extras bíblicas, como eu já falei. Possuem entendimento defeituoso sobre a Trindade. Tanto os mormons quanto os adventistas não compreendem perfeitamente a doutrina da Santíssima Trindade. Acredita que a Bíblia tem erros, tanto mormon quanto adventistas. Eles taxam a Bíblia de um livro que possui erros. Tá? Isso é um absurdo, mas eles acreditam nisso. Possui um entendimento defeituoso sobre a salvação, tanto nos mormons quanto nos adventistas, é salvação pela fé, mais salvação por obras. No caso adventista, a lei, no caso mormon, as ordenanças da igreja. Acredita em outros mundos habitados, tanto adventista quanto mormons acreditam que Deus povoou outros mundos além da terra. Agora vamos ver a semelhança entre os profetas. Tá? Você percebeu aí que as semelhanças são muito mais do que o senhor George Knight colocou no seu livro ali, Profetas em Conflito. Vamos lá. Tanto Joseph Smith quanto Ellen White
foram chamados para essa tal missão profética quando eram adolescentes. Joseph Smith tinha 15 anos, Ellen White tinha 16, 19 anos de idade. Ambos tiveram pouca escolaridade, tá? Tanto Joseph Smith quanto Ellen White eram semi-analfabetos. Ambos se envolveram com a igreja metodista de algum modo. Ambos tiveram diversas visões. Ambos fizeram profecias que não se cumpriram, principalmente da Guerra Civil Americana. Isso é incrível a semelhança. Ambos foram acusados de plágio, tanto Joseph Smith quanto Ellen White. Ambos foram assessorados por anjos particulares, no caso Joseph Smith, né, com seres angélicos que visitaram ele constantemente, e a Ellen White tinha o seu anjo assistente, né, uma mordomia que nem o apóstolo João, Daniel ou alguns dos profetas tiveram algum dia, mas Ellen White tinha o seu anjo assistente durante toda a sua vida, durante 70 anos. Suas primeiras visões possuem contradições, tanto a de Ellen White quanto a de Joseph Smith são problemáticas, suas primeiras visões, e contraditórias. Ambos foram visitados diversas vezes por Jesus, né? Isso é uma marca dos falsos profetas, ter encontros, né? Diversos encontros com Jesus Cristo. Ambos possuíam secretários para editar suas revelações, tanto Ellen White como Joseph Smith tinham seus secretários para escreverem as suas revelações. Suas mensagens contradizem a Bíblia Sagrada. Ambos foram ordenados também a escreverem as suas visões. Ambos tiveram visões de Abraão no céu. Ambos disseram que a rebelião de Lúcifer foi por causa da autoridade de Cristo, que ele se rebelou contra Deus porque ele não queria que Cristo tivesse uma soberania sobre eles. Ambos foram reformadores de saúde, tanto Ellen White quanto Joseph Smith tiveram uma doutrina ou têm uma doutrina de saúde dentro das suas denominações. Ambos alegaram ter o espírito de profecia, não só Ellen White, mas Joseph Smith alegava ter o espírito de profecia também. Então você percebe que esses sinais, essas semelhanças são muito assim fortes para nós falarmos que não houve uma dependência. É impossível não haver uma dependência de Ellen White para com os escritos mórmons. Ambos receberam visões no bosque também. Joseph Smith, na sua primeira visão, ele vai para o bosque orar e lá aparece o pai e o filho para ele. Ellen White dizia também que ia para o bosque, lá Deus dava várias visões para ela nesse bosque. É interessante. Ambos foram desprezados e perseguidos por causa dessas visões, tá? Então veja que há uma semelhança incrível entre Joseph Smith e Ellen White. Agora, vamos mostrar algumas coisas aqui. Espírito de profecia. No livro História da Igreja, capítulo 1, verso 7:3, Joseph Smith diz assim, olha: também recebi o espírito de profecia e profetizei sobre a edificação desta igreja e muitas outras coisas ligadas à igreja e a esta geração dos filhos dos homens. Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 27, diz assim: não obstante, quando vos mando um testemunho, advertência e reprovação, muitos de vós declarais ser simplesmente a opinião da irmã White. Tendes assim insultado o Espírito de Deus. Sabeis como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia. Bom, a Igreja Adventista está lá nos seus credos, tá? Um dos credos é ter Ellen White como espírito de profecia. Então, você percebeu aí que essa questão de espírito de profecia está em ambas as seitas. A questão dos testemunhos, né? Joseph Smith: eis que publicarão isso e Satanás endurecerá o coração das pessoas, a fim de enfurecê-las contra ti, para que não criem minhas palavras. Assim Satanás pensa anular teu testemunho nesta geração, para que a obra não venha à luz nesta geração. Eu deixei em negrito aí as palavras parecidas, olha. Foi o espírito de Satanás expresso em olhares e palavras que não produziu efeito algum nos testemunhos do Espírito de Deus. Isso, disse o guia comigo, é como qualquer mensagem do céu será tratada, enquanto é chamado hoje, se você ouvir sua voz, não endureceis os seus corações. Prestou atenção? Quando você conhece o histórico de plagiamento, né, de plágios de Ellen White na vida dela, o que ela fez com outros escritores, não é à toa que você vê uma semelhança incrível com o que Joseph Smith escreveu no livro Doutrinas e Convênios. Tá? É praticamente a mesma coisa que ela escreve aqui neste livro adventista. Escolhidos. Joseph Smith foi um escolhido. Eis que tu és Joseph, e foste escolhido para fazer a obra do Senhor. Quanto a Ellen White, ela diz: havia sido escolhida como instrumento pelo qual Deus enviaria a luz ao seu povo. Então ambos foram escolhidos.
Joseph Smith, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Está falando da igreja mórmon, com a qual eu, Senhor, me deleito, falando da igreja coletiva e não individualmente. Ellen White, Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo, só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Veja, a igreja verdadeira está tanto na igreja mórmon quanto é reivindicada pela igreja adventista. Agora, olha que interessante a questão da falsa profecia de ambos sobre a guerra civil. Lembrando que Joseph Smith veio primeiro, tudo que Joseph Smith falou, né, é praticamente da pena dele lá, salvo se ele copiou de outros, mas enfim, praticamente é da pena dele. Vem Ellen White e os escritos dela estão muito parecidos com o de Joseph Smith. Ora, quem veio primeiro tem a primazia de ser uma autoria original. Ellen White, então, tem que ficar, a gente tem que colocar ela sob suspeita. Isso aparece muito mais certo quando nós encontramos aqui a profecia de ambos a respeito da Guerra Civil Americana. Tanto Joseph Smith quanto Ellen White falavam que haveria uma guerra entre os estados do Sul e do Norte. Essa guerra afetaria a Inglaterra entraria na guerra e depois se espalharia para todas as nações. Consequência, houve de fato uma guerra entre o Norte e o Sul. A Inglaterra não entrou na guerra e não se espalhou para todas as nações. 30 anos depois, Ellen White faz a mesma profecia quando está estourando a Guerra Civil norte-americana. Ela fala que a Grã-Bretanha entraria na guerra, a Inglaterra, e essa guerra se espalharia para todas as nações. Não aconteceu. Mas de onde que ela tirou isso? Ora, Joseph Smith já tinha profetizado a mesma coisa. Ela foi lá e praticamente copiou o que Joseph Smith tinha feito. Uma plagiadora de falsas profecias. A mensagem de saúde de Joseph Smith é a mesma de Ellen White, tirando algumas diferencinhas ali. Tá? Nesse livro aí, Doutrina e Convênios, ele vai falar sobre a questão de bebidas, do tabaco, de comer certos tipos de alimentos. Ellen White, também no livro Mensagens Escolhidas, vai falar sobre a proibição do fumo, do tabaco, do álcool, bebidas alcoólicas e de alguns tipos de alimentos como café, como chá. Os mormons não tomam café, não tomam Coca-Cola. Tá? Os adventistas vão na mesma linha também. Agora, quem copiou de quem? Ora, Joseph Smith veio primeiro. Então, se houve uma cópia, um plágio, esse plágio tem que ser de Ellen White e não de Joseph Smith. Agora, onde pesquisar tudo isso? Já estou acabando aqui a minha palestra. Né? Onde nós devemos pesquisar tudo isso? E de onde eu tirei tudo isso? De alguns sites, tá? Principalmente a parte de comparação entre os escritos de ambos. Tem um site muito interessante, Investigação em Ellen White. Tá aqui o link que você pode copiar depois, você pode parar o vídeo, olhar e copiar, jogar nessa página. Ele traz uma grade de comparação. De um lado os escritos de Joseph Smith e do outro lado os escritos de Ellen White. Ele compara principalmente as primeiras visões de Ellen White com as primeiras visões do livro de Mórmon. Tá? É muito interessante, é muito bom esse site e eu aconselho você a acessá-lo. O outro site é aquele que eu já mencionei, né? A Conexão Mórmon. Ele mostra também muitas coisas, né, sobre essa comparação entre Joseph Smith e Ellen White. E temos também a tradução em português de alguns sites. Neste site aí, Graça Maior, se eu não me engano, o pastor é um ex-adventista. Nesse site ele traz várias doutrinas adventistas sendo refutadas e ele traz a tradução do que você viu no site do pastor Dali Hasselhoff. Esse é um outro site também, Espaço Coluna da Verdade. Quem escreveu isso é o Matheus Rosa, não conheço, mas ele também traz ali uma comparação entre os escritos mormons com os escritos de Ellen White, tá? Semelhanças como água e açúcar. Eu acho que é como água e vinho. É só diluir que eles ficam semelhantes, né? Não tem como você distinguir um do outro. Bom, a nossa conclusão. Diante de todos esses fatos, eu quero que você tire as suas conclusões. Tá? O que dizer depois dessas evidências? É uma dependência ou é uma coincidência? Tá?
olhando novamente, eu vou dizer, olhando as dependências de Ellen White, olhando os seus plágios anteriores de outros autores, tá? É quase que nós somos forçados a acreditar que Ellen White, de alguma forma, em alguns escritos, plagiou Joseph Smith, principalmente sobre a falsa profecia da Guerra Norte-Americana, a Guerra Civil Americana. Será que foi uma dependência literária ou foi plágio de verdade? E as visões de ambos? E se não foi plágio? Será que as visões de ambos partiram da mesma fonte? Teve um escritor que disse que o anjo Moroni talvez seja o anjo mensageiro, né? O anjo assistente de Ellen Goldwyn, sejam a mesma pessoa, o mesmo ser, na verdade. Né? Se for, isso não veio de Deus, porque o anjo Moroni é uma invenção mórmon. Tá? Se não é uma invenção, foi uma manifestação demoníaca que apareceu para Joseph Smith. E se for o mesmo mensageiro, de Ellen White também continua sendo o mesmo ser diabólico. Tá? Então, veja bem, essa é uma pesquisa ainda que está em andamento. Tem muitas pessoas pesquisando, né, essa área ainda, nessa comparação entre Ellen White e Joseph Smith, para ver se Ellen White também plagiou Joseph Smith, porque ele veio antes dos adventistas do sétimo dia. Tá bom, meus irmãos? Então levantei aqui algumas questões, propus algumas hipóteses e você tire a sua conclusão. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, desta palestra, do vídeo desta palestra. Tá? O ano que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos reunidos presencialmente lá em Santos, na Igreja Evangélica da Paz, trazendo mais palestras para o seu conhecimento e a defesa da sua fé, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe e que você possa deixar aí o seu like, deixar o seu testemunho, o seu comentário no site do CSP que está fazendo essa transmissão e no site da Igreja Evangélica da Paz. Tá? Tanto o canal do CSP quanto o canal da Igreja Evangélica da Paz está fazendo essa transmissão. Então você pode deixar aí o seu testemunho, deixar os seus comentários também. Fique com Deus até o ano que vem.